Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia no livro da Carta aos Hebreus, capítulo 1. A partir do versículo 1, vamos projetar um pouco mais. Eu falei com a turma ali da mídia. Hebreus 1, até o versículo 4, por gentileza. Todos acharam, amém? Tem gente que não fala amém porque não traz a Bíblia. Precisa trazer a Bíblia. Crente anda com a Bíblia. Eu estou ficando chato com isso, né? A gente se acostuma com algumas coisas e acaba não querendo mais andar com a Bíblia na mão no dia do culto. Hebreus 1 diz o seguinte, a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós. Obrigado pela tua palavra, que é vida, e que nesta noite esta palavra traga vida sobre nós, nos renovando, nos fortalecendo, abençoando a nossa vida. Oramos e pedimos a tua presença, a tua graça, a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Hebreus, escritor de Hebreus, ele veio falar uma coisa interessante, e a gente estudando na escola dominical nesta manhã, falando sobre os heróis da fé, e fala de Adão, e fala de Abel, e fala de Enoque, e vai falando sobre os heróis da fé, e algo despertou no meu coração nesse sentido. O escritor de Hebreus, ele fala que antigamente o Senhor falava ao povo através dos profetas. E de que forma isso acontecia? O primeiro deles, dessa série de pessoas que o Senhor falavam, eu queria que você também abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 8, de que forma Deus se manifestava. De que forma Deus se manifestava ao homem, de que forma Deus se revelava para o homem, e como é que isso acontecia? Como isso acontecia? E o desejo do meu coração nesta noite, eu creio que o desejo do coração de Deus, é que a gente venha valorizar aquilo que a gente tem, que muitas vezes a gente não percebe. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que acontecia naquela época de Adão e Eva? Eles estão no paraíso. Irmãos, paraíso é algo que Deus planejou para o homem. Deus planejou um paraíso para o homem, um lugar lindo, um lugar que o homem não trabalhava, ele se organizava, um lugar em que a mulher, a gente entende que a mulher tinha filhos e não tinha dores, porque quando ele fala, a partir de agora você vai ter dores a partir do pecado, é porque alguma coisa tinha acontecido antes. É um lugar perfeito. Imaginem as mulheres hoje, né? E a gente sabe o que é isso, por exemplo, o parto da minha filha agora, da Sara, que teve o Josué, foi difícil demais, e quem
passou por esse processo, as mulheres que passaram, tem mulheres que não tiveram tanto problema, mas muitas passaram. Sabe o que é isso? De falar assim, já pensou um mundo em que a gente possa ter filho que não sente dor? É o que acontecia. Foi a promessa de Deus. O texto diz que o Senhor se manifestava para eles na viração do dia. A Bíblia não fala de que forma isso acontecia. A gente não sabe se era uma teofania, a manifestação física, em que eles pudessem ver. A Bíblia não fala, mas o Senhor falava com Adão, o Senhor falava com Eva. Era uma manifestação, era uma conversa que o Senhor tinha com eles. E é isso que Deus queria do homem, em que na sua criação o Senhor se relacionasse com o homem e que o homem o adorasse. Para isso Deus criou o homem. O problema é que Deus não fez o homem robô. Programou o seguinte: você tem que me adorar. O Senhor colocou no coração do homem esse desejo de adorar, mas por livre e espontânea vontade. Mas o Senhor se manifestava, o Senhor se relacionava com o homem, e era algo natural. Foi para isso que Deus criou e falava com o homem na viração do dia. Ou seja, não era, a gente entende que não era o tempo todo, mas tinha aquele momento de encontro. Olha, esse momento que Deus vai falar com a gente. Está reservado, que hora é que... Não tem relógio, é na viração do dia. E Deus se manifestava. E nesse momento em que as coisas começam a complicar para o lado de Adão e Eva, porque o pecado entra. O pecado entra. E na presença do Senhor, quando o pecado entra, há vergonha. E eles se escondem. Mas Deus falava. Deus conversava com eles. A gente entende bem isso. Que havia um relacionamento, havia uma conversa. Está tudo bem, Adão, como é que está? Está caminhando bem, as vacas estão lá, estão dando bastante leite. E aí, e Eva, como é que estão? Está tudo bem, a gente está criando aqui das cabras, está tudo certo. Até o pecado entrar. Aí as coisas começam a mudar. E no momento que eles são expulsos, eles saem, você não pode mais entrar aqui. Vocês mexeram na santidade de Deus. E quando a gente mexe na santidade de Deus, os relacionamentos eles são rompidos. Eles mexeram na santidade de Deus, e a partir daí, eles estão fora. Mas Deus não deixou de falar com o homem, porque aí a gente já vê um outro relacionamento. A gente vê um relacionamento de uma conversa que Deus vai ter com Caim. Porque nasce o Abel, nasce o Caim, depois nasce o Abel, e a gente entende a história de que a oferta de Abel era aceita, de Caim não. E o Senhor conversa com Caim. De que forma que o Senhor conversa com Caim? A gente não sabe. Mas o Caim entendia bem o que o Senhor estava falando, muito bem o que o Senhor estava falando para ele, que o Senhor desagradou dele, a ponto dele ficar tão angustiado com aquela situação de não aceitação, que ele mata o irmão. E o Senhor volta a falar com ele. Caim, o sangue de Abel clama. O que aconteceu? Não, eu não cuido do meu irmão. Há uma conversa. É uma revelação que Deus está tendo com ele ali. E a gente sabe a história, que Caim acaba tendo que sair, e sai, mas houve uma conversa, mesmo o Isaac estando, mesmo o Caim tendo cometido um assassinato, Deus falou com ele. Isso significa o seguinte: mesmo no erro, Deus fala. Deus fala, e Deus avisa. Deus avisou para Caim: Caim, tem alguma coisa errada contigo? Não, está tudo bem, teu semblante está mal. Caim, não, está tudo certo. Não, assim como alguns irmãos estão me recuperando de gripe. O Senhor falou com Caim. A partir daí, irmãos, a gente entende que aquela civilização, aquele período, eles começaram a entrar numa degradação moral muito grande, até que aparece um outro personagem chamado Enoque. A Bíblia não fala muito sobre Enoque.
Só diz o seguinte: ele andava com Deus. A gente não sabe que tipo de relacionamento Enoque tinha com o Senhor, não sabe, mas a gente sabe pelo Novo Testamento, que a Bíblia fala que o mundo não era digno dele, ou seja, esse homem, em meio a um mundo corrompido, ele tinha comunhão com o Senhor, uma intimidade tão grande, Deus se revelava para ele, a ponto de Deus falar o seguinte: não, esse camarada é especial demais, ele é especial demais, e aquela civilização já está num processo de corrupção, aí Deus toma para si. Logo depois aparece uma outra figura chamada Noé. Noé, se no período do Enoque, a civilização já está entrando num processo de corrupção, com Noé ela foi concretizada, a ponto de o Senhor falar para Noé: Noé, meu espírito não quer mais contender não, chega, vou destruir, eu vou destruir. A gente também não sabe que tipo de relacionamento que o Noé teve com Deus, de que forma ele se revelava para Deus, mas certamente Noé entendia e Noé obedecia, e Noé era um homem tão especial, irmãos, tão especial, entenda isso para a nossa vida, em que Deus fala para ele uma coisa que não tem o menor sentido, não tem lógica, construir uma arca em um lugar que não tem mar. O que chama atenção nisso é que essa intimidade, a revelação que Deus tinha quando era tão profunda, que quando ele fala assim para a família acredita, ou de duas uma, ou não era muito doido, e a família acreditava nele, ou a família era doida também, mas construíram, e a gente conhece a história, a partir dali começa-se, é um recomeço. Deus falou o seguinte: olha, eu não aguento mais, chega. O que Deus fez a partir de Noé? Um recomeço de relacionamento com o homem, recomeço. Noé, e você, nós vamos recomeçar, e Deus já começa de novo com o homem de novo, vem a história da Torre de Babel, o homem vai se perdendo cada vez mais, aí Deus falou o seguinte: eu não vou mais exterminar a humanidade, mas eu preciso separar um povo especial, e esse povo especial vai começar a iniciar o processo lá em Ur dos Caldeus, em que o Senhor vai falar com Abraão: Abraão, sai daí, eu vou te mostrar uma terra, eu vou te levar para um lugar, e a partir de você, eu vou criar um povo exclusivo para mim, vai ser a partir de você. E a gente conhece a história, irmãos, em que o relacionamento que Abraão tinha com Deus, Abraão ouvia a voz de Deus, Abraão ouvia a voz de Deus, e sabia justamente o que Deus queria, sem nenhum atrito, sem nenhuma coisa que atrapalhasse esse entendimento daquilo que Deus queria, e o Abraão foi obedecendo, vencendo todas as etapas, e a partir de Abraão, Deus restabelece uma nova aliança, ele fez uma aliança com Abraão. Então, em Abraão, passando o que ele passou, e não foi fácil, Abraão não é pai da fé por acaso, porque havia um relacionamento, uma comunhão íntima com ele, mas Abraão teve que pagar um preço por causa disso, e a partir de Abraão, desse relacionamento, desse recomeço, veio Isaac, o filho da promessa. No Isaac é uma continuação de um novo relacionamento que Deus quer ter com o homem, criando uma nova família para Deus. Você tem que criar uma família especial, porque o resto está difícil. E de Isaac vem Jacó, e de Jacó ele vai concretizar através dos seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel, estavam começando a realizar o projeto de Deus de criar uma nação separada. Houve um bom relacionamento de Abraão com Deus, houve um bom relacionamento de Isaac com Deus, houve muito relacionamento de Jacó com Deus, através de revelações, de sonhos, e às vezes até de contatos, dos chamados contatos da teofania, da manifestação da divindade se materializando. A gente vê isso com Abraão, a gente vê isso com o Ló, com os anjos que apareceram e foram lá dar o livramento para Ló.
Relacionamentos, revelações que o Senhor foi dando. E o tempo foi passando, queridos, e o tempo foi passando. Até que a gente entra em José, entra no cativeiro, até chega Moisés. Em Moisés a coisa toma um rumo diferente. Observe que sempre houve a manifestação de Deus falando com o homem por sonhos, por revelações. Aí agora aparece a pessoa de Moisés. E Moisés vai ser diferente, talvez o único na história dos homens, em que o Senhor chama Moisés. Moisés ainda quis antecipar aquilo que Deus tinha na vida dele, e ele vai para o deserto, Deus fala com ele. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Olha só o que diz, queridos, o relacionamento que Moisés tem com Deus. Olha o que diz o texto, olha o que diz. Êxodo 33, versículo 11, quero ler com vocês ali. Como o relacionamento muda, olha só. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço José, seu servidor, filho de Nun, não se apartava na tenda. Como que Moisés falava com Deus? Face a face. Não tem sonho, não tem revelação, não tem isso. Os outros eram assim. Esse o Senhor fala face a face. Momento que Miriam não quiseram, falei, só vocês mais importante, peraí. Com vocês, com os profetas, eu falo sonhos e revelações. Com ele, é face a face. É face a face. Por isso que Deus exigiu tanto de Moisés, a ponto de não deixá-lo entrar na terra prometida. Porque quanto mais a intimidade, irmãos, que nós temos com Deus, maior relacionamento, mais Deus vai exigir de nós. E o Moisés foi esse homem muito especial, porque você não vai ver nenhum na história, a qual Deus falava assim, face a face, como fala com um amigo. A revelação muda, o relacionamento, ele muda, e a partir daí a gente vai ver, na vida de todos os outros profetas, o relacionamento que Deus tinha com eles. A partir de Moisés, veio Josué, o Senhor se revela para Josué, eles entram pelo período chamado período dos juízes, que eram os libertadores. O Senhor se revelava pontualmente, por causa da oscilação de fidelidade, que aquele período de 400 anos que o povo tinha com o Senhor, as 12 tribos que cada um fazia o que era bom aos seus olhos, o Senhor se revelava pontualmente, mostrava pontualmente. Aí depois nós estamos entrando já no período dos reis, no período dos grandes profetas, o Senhor se revelava. A gente vê Samuel, o Senhor falando com Samuel, a gente vê Davi, o Senhor falando com Davi, revelação, sonhos, palavras proféticas, mas não tinha uma conversa face a face. Não tinha uma conversa face a face. Eram sonhos, eram revelações, de ciência. O Senhor falou comigo. E quando o Senhor falava, você, mas é o Senhor que falava? O Senhor falava porque o profeta falava aquilo que Deus mandava. E o tempo foi passando, queridos, o tempo foi passando. O tempo passou. Até que o homem chegou a um ponto tal de abandono nessa comunhão com o Senhor. E dentro da nossa forma de entender o que Deus quis fazer, a partir do livro de Macabeus, a partir do livro de Malaquias, irmãos, tem Macabeus também, a partir do livro de Malaquias, Deus não se revelou mais. Deus não se revelou. No nosso entendimento, a gente já falou o seguinte: Deus ficou zangado, Deus se aborreceu, Ele não quis mais falar com o homem. 400 anos,
desde a criação do homem, Deus falava com o homem. Até no pecado, Deus falava com o homem. Em 400 anos, Deus não falou com o homem. Aí vão ver nesse período, chamado período interbíblico, a história dos Macabeus, que eram sacerdotes, em que ele, dentro da chamada dinastia asmoniana, eles dominavam aquela região da Palestina ali, mas sabe, tinha domínio, daquela época principalmente tinha domínio grego, depois veio o domínio romano, mas Deus não se manifestou. Deus falou, não vou falar. Então não tem, pode inventar o livro de Macabeus 1, Macabeus 2, pode, mas é história, é válido, mas não como revelação, como palavra de Deus. Não vamos confundir as coisas, porque muita coisa foi escrita que é verdadeira, mas não é a palavra de Deus. Então, durante esse período, Deus não fala. Deus não fala. E nosso sentimento é falar o seguinte: eu já tentei de tudo que esse povo quer saber, não quero mais saber do homem. O nosso sentimento seria esse, porque você chegou no teu limite. Quando Deus destruiu o homem, lá no tempo de Noé, é porque, transbordou. O cálice da ira de Deus chegou ao limite, ele vai destruir o homem. Mas ele fala, não, vou destruir não, vou deixar aquilo ali, paz, fiel. E a partir dali tudo, há um recomeço. E esse recomeço vai vir uma aliança que Deus estabelece com Abraão. Até nós chegamos nesse período interbíblico. Mas, irmãos, o nosso coração está muito, infinitamente longe daquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para o homem, infinitamente, porque o projeto de Deus vai muito além daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente projeta, e graças a Deus que Deus pensa dessa forma, porque se não pensasse, irmãos, nós não estaríamos aqui. E se nós estamos aqui é porque Deus estava planejando isso, é projeto desde a fundação do mundo. Ele planejou que um dia Ele traria para nós a maior revelação de todas, que seria o Senhor Jesus. E essa revelação, irmãos, é que a gente quer falar aqui nesta noite, sobre esta revelação. Isaías capítulo 7, versículo 13 e 14, olha o que diz o texto, Isaías capítulo 7, versículo 13 e 14, irmãos, a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem, aqueles homens do passado, os sacerdotes, os profetas, homens que se esforçaram para ter uma comunhão e intimidade com Deus, se esforçaram muito, eles se esforçaram muito, os grandes homens, os grandes profetas se esforçaram muito para se manterem à disposição do Senhor, para serem usados por Deus, até Deus ter esse período de silêncio, e Deus começar a falar, mas Deus já tinha planejado, Deus já tinha projetado aquilo que seria a coisa mais importante na história daquela sociedade e na nossa também. Olha o que diz o texto, então disse o profeta, não é esse o texto, Mateus, bota lá Mateus 1, 23. Mateus 1, 23, por gentileza. Vamos lá. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, aquilo que Isaías já tinha profetizado. O que quer dizer Emanuel? Emanuel é Deus conosco. Irmãos, se aqueles homens tiveram uma revelação através de sonhos, a bondade, a graça, a misericórdia de Deus foi o seguinte, eu mesmo vou lá. Agora não é sonho, agora não são revelações, o Deus falou assim, eu vou lá. Eu mesmo vou lá. E o texto diz que, João 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
e esse verbo veio habitar entre nós. Agora não tem revelação, agora não tem um Moisés que fala face a face, da forma que a gente não entende. Ainda que ele não visse Deus, ele conversava com Deus. Agora é o Emanuel, é o Deus conosco. E o próprio Deus, ele encarna, ele anda entre os homens. Ele é a maior revelação que se pode ter de tudo que você possa ouvir. A maior revelação de Deus é Ele ter mandado o seu próprio Filho para se revelar ao homem, conversar com o homem, andar com o homem, comer com o homem, viajar com o homem e morrer na cruz pelo homem. E quando a gente para pensar nisso, irmãos, nós temos um Deus ao qual a gente fala face a face. Jesus é a maior revelação de todas, a revelação que começa a mudar a nossa vida. Hebreus 1:1, que a gente leu no início. Antigamente, Deus falava com os homens através dos profetas. Hoje Ele fala pelo Filho. A diferença, olha a diferença, irmãos, é que no passado os profetas falavam, depois que o profeta morria, o profeta não falava mais. Ficavam os seus ensinos, ficava ele como referência dos grandes profetas, Moisés, Elias, Samuel, Isaías, Zacarias, grandes profetas, mas eles morreram. Ficou o seu ensino, ficou o seu legado, mas eles não falam mais conosco. Quando vem a maior revelação do profeta dos profetas, ele falava com aquele povo, ele trouxe transformação àquela sociedade. Sabe qual é a diferença? É que esse profeta não morreu, ele está vivo. Eu quero que você entenda nesta noite, irmãos, é que você tem a maior revelação de Deus na sua vida. A maior revelação de Deus na sua vida. Ele está contigo, Ele é contigo. Ele não falou, Ele fala e continua falando conosco. E quando a gente pensa nisso, irmãos, fala, meu irmão, para que eu estou olhando? Para que eu estou olhando? Para que eu estou olhando? Jesus é o recomeço. Jesus é o recomeço de uma nova etapa na vida do homem. Ele é o recomeço. Esquece lá para trás. Vamos começar de novo. O Senhor falou o seguinte: vamos começar de novo. Vamos começar de novo com quem? Com um plano infalível. Os planos lá atrás, dentro do planejado, projetado por Deus, eles não deram certo. Com o homem, com uma nação, ele falou assim: agora é um plano infalível. Qual é o plano infalível? Eu vou lá. Eu vou lá. Eu mesmo vou lá. Porque Jesus é Deus. Eu vou lá. E vou mostrar que é possível. Irmãos, a maior revelação é o recomeço de uma nova aliança. Como é bom saber que nós fazemos parte dessa nova aliança com Deus. E Jesus é um novo recomeço. E nós vivemos o tempo oportuno do recomeço. Não importa as circunstâncias. A gente fala isso, irmãos, e alguém fala assim: mas eu estou nisso. Irmãos, a gente passa por lutas, por dificuldades, por muitas tribulações, e a gente precisa de um renovo a cada dia na nossa vida. A gente precisa de um renovo na nossa vida, manhã após manhã, e o Senhor precisa se renovar em nós, pela comunhão, pela intimidade, pela fidelidade com Ele.
A diferença daqueles homens do passado é que os profetas passavam. Profeta nenhum ficou. Qual foi o profeta que ficou? Nenhum. Os que ficaram, aspas, foram arrebatados e a gente não tem contato com eles. A gente não tem contato com eles. Ficou legado. O profeta, o sacerdote passou, entra outro. Muda as regras, muda as leis. Quando Jesus entra na nossa vida, queridos, quando entra o profeta, o maior de todos, ele não falou o seguinte: eu vou morrer, mas vocês saem, tem os apóstolos, os discípulos, sigam eles. Não foi isso que ele falou. Olha aqui que Mateus, capítulo 28, versículo 20, parte B. Irmãos, pensa nisso nos maiores momentos de tribulação na sua vida. Pensa nisso. Eu tenho certeza que isso vai te trazer um bálsamo na sua vida. Olha o que diz o texto. O que diz o texto? Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É aquele que pregou há cerca de 2000 anos atrás, aquele que morreu na cruz há 2000 anos atrás, aquele que ressuscitou e falou o seguinte: sabe qual é a diferença entre mim e os outros? É que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou, mas vocês não vão ficar só. Vocês não vão ficar só. Porque o profeta morria, e agora? E agora? Estamos sem profeta, estamos sem profeta. A gente nunca mais deixou de ter profeta. A gente continuou com ele, e a igreja continua com ele até hoje. E no momento mais difícil na nossa vida, a gente precisa lembrar que ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele não está conosco, ele esteve comigo ontem. Ele não fala comigo na viração do dia. Ele não fala comigo na viração do dia. Ele não fala contigo na viração do dia, não fala. Ele fala contigo o tempo todo. Você não precisa esperar virar o dia. Está na hora. Esse sol não se põe, eu quero falar com ele. Ele não espera isso. Na hora que você quiser, no momento que você precisar, você conversa com ele. Você conversa com ele. Coloca as suas necessidades, as suas angústias, coloca as suas petições, coloca as suas adorações para ele. Não há tempo para fazer isso, é o tempo todo, porque ele está conosco todos os dias, o tempo todo, todos os dias. Essa é a diferença que nós temos de todo o resto, irmãos, dessa sociedade, e qualquer outra religião, que a gente não está nem aí preocupado com isso. Eu estou preocupado com o seguinte: o meu Deus, o meu relacionamento com ele não depende do culto, o meu relacionamento com ele não depende da minha casa, o meu relacionamento com ele não depende do cargo que eu exerço na igreja. A minha comunhão, a minha conversa com ele é qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar. Para pensar sobre isso, querido. Para pensar sobre isso. A graça, a bondade, a misericórdia que Deus tem sobre nós, de sabermos que ele está disponível o tempo todo. Não é um tempo restrito. Olha, você tem 10 minutos de gabinete comigo. Meu irmão, isso a gente faz como pastor. Irmãos, olha, tenho só meia hora para atender o irmão ou a irmã, por algum motivo. Deus não tem isso. E às vezes a gente não tem a ideia, não tem a dimensão do valor que isso representa na nossa vida. Está difícil, ele está presente. Está muito bom, ele está presente. Precisa dele agora? Ele está presente. Não está precisando dele agora? Ele também está presente.
A diferença, irmãos, da revelação, que a maior revelação veio para ficar, ela não veio para passar. E eu tive uma grande revelação. Que bom, que bom. A gente pode ter revelações de alguém para alguém, podemos ter. Essa revelação vai passar, irmão, essa revelação vai passar. Esse profeta vai passar, mas o Senhor que fala conosco é o tempo todo, é falando conosco o tempo todo. E como é que Deus fala conosco? De todas as formas. Eu creio que Deus esteja falando conosco nesta noite. Eu não sei se Ele está falando contigo, eu tenho uma convicção, meu irmão, Ele está falando comigo. Se essa mensagem não é para você, eu tenho certeza de uma coisa, é para mim. Como eu preciso ouvir isso, irmãos? Confesso que eu estou pregando para mim nesta noite. Talvez eu acho que eu vou levantar a mão aqui sozinho nesta noite aqui. Senhor, é para mim, é para mim, é para mim. Tu está comigo. Não são circunstâncias que vão me afastar de ti. Não são circunstâncias que vão me tirar a intimidade contigo. Não são circunstâncias que vão me tirar a minha fidelidade contigo. Senhor, não são circunstâncias. Não são circunstâncias. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, até quando? Até tudo acabar. Até tudo acabar. Quando tem prazo de validade? Não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. A validade é até a consumação dos séculos. Ou a gente morre, ou a igreja é arrebatada, eu não sei o que acontece, mas é até o final. Até o final Ele está conosco. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia, irmãos. Eu sempre digo que a ceia é um dos momentos momento tão singular, tão especial na vida da igreja, tão singular, tão especial, em que aquele que morreu, que está vivo, está aqui. Ele fala o seguinte: vocês precisam se reunir. Botou isso no coração da igreja, lá da igreja primitiva, e isso vem se repetindo, ainda que de forma diferente. Vocês precisam se reunir. E nessa reunião, irmãos, de ceia, é um momento tão singular, tão especial, e que Deus quer nesse momento, que é de celebração, ceia é celebração, celebramos a morte e a ressurreição do Senhor, para que Ele pudesse estar conosco todos os dias. Mas a gente não celebra a ceia todos os dias. Celebra? Não celebra. É um momento tão especial que o Senhor colocou na vida da igreja, para que a gente pare e pense a respeito da nossa vida. Como Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, quase que todo, ele fala que vocês precisam se juntar, mas vocês precisam se juntar para comunhão, para intimidade. E ele fala isso, irmãos, para renovação de comunhão com Ele. Renovar comunhão, renovar intimidade, renovar relacionamento, unidade da igreja, no relacionamento de intimidade e comunhão uns para com os outros, revendo a nossa vida. Se o Senhor é conosco todos os dias, como eu estou todos os dias, se o Senhor está comigo? Essa eu não posso responder por você. Se o Senhor é comigo todos os dias, como eu sou com o Senhor todos os dias? É momento de pensar. É momento de refletir. E não existe momento mais propício do que a Santa Ceia. Senhor, a minha caminhada, houve renovo? A aliança está firmada? Ou ela precisa de um renovo? Ceia do Senhor é renovação de aliança.
É renovação, Senhor, estou renovando. Renovando. A Bíblia nos ensina que a misericórdia do Senhor, elas se renovam. Quando é que elas se renovam? A cada manhã. Cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. E a nossa fidelidade com o Senhor, elas são renovadas a cada manhã? Como é que está a nossa fidelidade com o Senhor, para que a gente participe da ceia e fale, Senhor, estou renovando a comunhão. Que momento, irmãos, que momento que Deus nos concede de comunhão, de fidelidade com Ele, que momento para a gente refletir sobre a nossa vida e falar o seguinte, Senhor, aqueles homens tinham um relacionamento contigo, pagaram um preço alto para um relacionamento, para a fidelidade, para que olhassem para ele e falassem o seguinte, esse homem de Deus, esse é um homem de Deus, como Deus fala através dele, como Deus fala, como profetiza e se cumpre. Deus nos trouxe para sermos profetas, sacerdotes, uma nação santa, povo exclusivo do Senhor. Pense nisso, você é exclusivo de Deus. Nós, cada um de nós somos exclusivos de Deus. Mas o que o Senhor quer é que essa exclusividade, ela seja renovada todas as vezes que nós nos reunimos, principalmente para participar da ceia. Para falar, Senhor, para falar para Ele, Senhor, estou renovando a minha aliança contigo, Senhor, estou renovando a minha aliança contigo, estou renovando a minha aliança contigo. E esta noite, ao participar da ceia, fale para o Senhor, Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo, porque a tua palavra diz, se tu disseste para aqueles homens lá, e nós testemunhamos isso hoje, tu estás conosco todos os dias, e eu quero que o Senhor continue na minha vida, todos os dias. Amém, queridos? Vamos estar louvando o Senhor enquanto nós preparamos para a ceia, mas antes de participarmos efetivamente da ceia, o Senhor, durante toda a história da igreja, desde o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Senhor, Ele deu oportunidade para os homens, para que a comunhão, a intimidade fosse renovada com Ele. O Senhor deu oportunidade para Caim. O Senhor deu oportunidade para muitos homens que erraram e o Senhor falou, rapaz, se acerta. Ceia do Senhor fala de renovação, fala de renovo. Eu queria abrir a oportunidade, primeiro, perguntando se nesta noite há alguém que até hoje não fez uma aliança com o Senhor, não fez uma aliança, não fez aliança, ou seja, nunca se declarou publicamente que aceitou Jesus como Salvador. Eu sempre digo que o Senhor é um Deus de oportunidades, e talvez Deus esteja te dando a oportunidade nesta noite, de você entregar sua vida para Ele, ter uma vida transformada, e daqui para frente andar numa vida de comunhão com Ele. Tem alguém para o Senhor? Só vai levantar a mão assim e falar assim, ó, eu quero esse Jesus na minha vida, um Jesus de comunhão, um Jesus de relacionamentos, um Jesus que se revela e está conosco todos os dias. Se tiver alguém, assim com a mão, tá? Até o final a gente vai dar a oportunidade para que você entregue a sua vida para o Senhor, se tiver alguém aqui que ainda não teve esse encontro. O segundo apelo que eu quero fazer, irmãos, a gente não conhece a vida das pessoas, conhece de um, às vezes uma historiazinha do outro, mas a tua vida, do jeito que você está, daquilo que você está passando, só você e Deus sabe. Eu queria orar por pessoas também que querem renovar a comunhão com o Senhor. Senhor, eu tenho andado, mas está difícil, por algum motivo, por alguma razão.
alguém queira renovar a comunhão com o Senhor hoje é tempo de renovação, renovar a comunhão com o Senhor, ser renovado de comunhão, de intimidade com o Senhor. Se tiver alguém assim, ó, só levanta a mão aqui, só levanta assim: eu quero renovar minha comunhão com o Senhor, eu quero renovar a minha intimidade com o Senhor, eu quero renovar a minha fidelidade com o Senhor. Tem alguém? Se tiver, vem à frente, a gente vai orar por você, tá? Não precisa ser necessariamente agora, mas nós estaremos aqui para orar por você. Amém? Senhor, te louvamos pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantas histórias que nós ouvimos, de tu se revelares ao homem, um dia, Senhor, tu se revelou a nós. E a nossa oração, Pai, é que tu nos ajude na nossa caminhada contigo, em intimidade, em fidelidade, em comunhão. Faz-nos dignos, Senhor, dignos de participarmos da ceia do Senhor. Faz-nos dignos, Senhor, de levarmos mão ao pão e ao cálice. Quando o Senhor disse aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, Ele falou com o povo, para que esse povo tivesse comunhão e intimidade com Ele. Ajuda-nos, Pai, nessa intimidade, nessa comunhão contigo, Senhor. Renova a nossa aliança contigo nesta noite, Pai. Renova a nossa aliança contigo nesta noite, Senhor. Porque cremos, Senhor, que Tu está em nós. Tu está em nós, Tu está conosco, Tu está com a Tua igreja. Faz isso nesta noite, Pai. Tu sabes o quanto precisamos da Tua presença em nós, Teu Espírito, Senhor, que move dentro de nós. Oramos por isso, Pai. Glorificamos o Teu nome. E por tudo Te damos graças em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. De toda iniquidade.
as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Aleluia. Jesus, Aleluia. é digno de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, recebe adoração. Querido, esse é o momento entre você e Deus. É você o Senhor. Ninguém pode participar desse momento teu com Deus. Ninguém. É você o Senhor. O que você tem para falar para Ele nessa hora? Esse momento que Ele sonda profundamente nós, as nossas motivações, a nossa vida. Que momento especial que o Senhor concede para nós. Que momento especial. Aproveite isso, querido. Aproveite, porque pode ser a última oportunidade. A última oportunidade. O pastor Célio estará orando pelo pão, pelo cálice. que momento, que alegria. Estamos na presença do Senhor. Eu estava meditando hoje de manhã, agora, nesse momento da Santa Ceia, como será lá no céu? Se aqui já é maravilhoso, aqui já é uma alegria, imagine lá no céu, estamos ceando com o Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, estamos aqui na Tua presença, para exaltarmos e glorificar o Teu santo nome. Pai, com alegria e sigileza nos nossos corações, estamos participando desta ceia, por esse momento, Pai, que Tu tens colocado para nós, que nos deixaste este memorial, para cada vez Te agradecer pelo sacrifício que Tu fizeste por cada um de nós lá na cruz, por esse pão, que representa o Teu corpo, a qual foi derramado o Teu sangue lá na cruz do Calvário. Por esse sangue, Pai, foi derramado pela salvação.
pela salvação, Senhor, de cada um de nós. Por isso queremos te render graça e agradecimento por esse momento solene. Te louvamos, te bendizendo, porque tu é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu estás presente, Pai. Tu é o nosso Deus, tu é o nosso auxílio, tu é o nosso socorro, tu é o nosso amado, tu é tudo para nós. Por isso te agradecemos por esse momento, Pai, e te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu és digno, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse sacrifício, Pai, de ter entregado a tua vida na cruz do Calvário. E através das suas pisaduras nós fomos sarados, curados e perdoados, Pai. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Tomai e comei o pão, aleluia, dando graça, meus irmãos, dando graças, aleluia, aleluia, em agradecimento. Muito obrigado, obrigado, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, tu és fiel, tu és justo, cuida de cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento. Ao mastigarmos esse pão, lembramos pelo sacrifício que tu fizeste lá na cruz para salvar nossas almas. Semelhante. Você vai tomar? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse é o novo cálice da nova aliança, que é feito por mim e para vocês. Tomai e bebei todos vós, glorificando ao Deus, agradecendo ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Muito obrigado. A honra é tua, a glória é tua, o momento é teu. Louve ao Senhor, meus irmãos. Louve, agradeça que estamos aqui. Um dia vai ser lá no céu, um dia vai ser lá na glória com o nosso Deus, vendo o Senhor face a face. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos. É o momento de nós meditarmos, olhar para nós, para dentro de nós. Uma palavra do Senhor foi programada aqui nesta noite. Examine-se, pois o homem é assim mesmo. Queremos nos examinar, Pai. Queremos te agradecer. Muito obrigado por tudo que tem feito em nós, em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Aproveite, meu irmão, pode ser a última vez. Pode ser a última vez. Pode ser a última vez. Se renove sempre na presença do Senhor. Se renove sempre, sempre. Porque assim acaba, mas Ele continuou conosco. O culto acaba, mas Ele é conosco. E nada nem ninguém pode tirar isso de nós. Nada nem ninguém pode tirar isso de nós. O que você tem, guarda. Guarda. Não deixe a circunstância tirar a tua comunhão com o Senhor. Não deixe a adversidade tirar a tua paz, a tua intimidade com Ele. Não deixa nada. Se agarra a Ele. É a maior revelação que o Senhor deu. Porque Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Em todo o tempo. O tempo todo, Ele está conosco. Obrigado pela Tua bondade sobre nós, Senhor. O que seria de nós sem a Tua presença, Senhor? O que seria de nós? O que seria de nós? Obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia, a tua benignidade, Senhor. E ajuda-nos, Pai. Renova os teus filhos mais e mais. E
Ajuda-nos a crescer mais como homens e mulheres de Deus, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Te pedimos, agradecidos por esta noite tão especial, Pai, por esse momento tão singular na vida da Tua igreja. Pedindo a Ti, Pai, que a Tua presença nunca saia de nós e que Tu nos ajude, Pai, na nossa caminhada, dando uma semana de paz e comunhão contigo, uma semana abençoada, nos guardando na nossa saída, nos livrando do mal, do perigo, que só Tu pode nos livrar, Senhor. Só o Senhor pode nos guardar, só o Senhor pode nos livrar. Nós Te adoramos por isso. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Paizinho amado e querido, e que as doces consolações do Espírito Santo, nosso amigo, seja conosco, não somente hoje, mas como disse o próprio Jesus, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos aqueles que creem dizem amém. Deus te abençoe, queridos. Tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada.